Para você que acompanha a Gazeta MS Dourados, o nosso muito obrigado. Ficamos lisonjeados com a sua audiência e eu peço que você entre no YouTube e se inscreva no nosso canal. Nós estamos recebendo o Pedro Lima, que é o presidente do SECOD, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Dourados. SECOD que tem um trabalho, uma equipe coesa, uma equipe que é a vanguarda, na verdade, da categoria. Mês de outubro, no dia 30, foi comemorado o dia do comerciário, né? Mas eu gostaria de saber, presidente, qual que é o balanço que dá para se fazer do ano 2025? Então, Silva, e aqueles que nos assistem, é um prazer a gente estar sempre aqui sendo recepcionado por ti para falar da classe comerciária de Dourados e, por que não, do nosso estado, né, que é um estado que eu também já dirigi como presidente da federação. Mas falando de Dourados, foi um ano como todos os outros, um ano difícil, de muita dificuldade, de muito trabalho, mas um ano que também nos trouxe algumas vitórias, algumas alegrias, e uma delas é a gente saber que nós estamos fechando a Convenção Coletiva do Trabalho esse ano, e fechando a convenção com um ganho real aí na casa de quase 2%. Ou seja, a inflação, mesmo que maquiada por da forma que fazem aí, que é a inflação medida pelo INPC e pelo IPCA, e que está na faixa de 5,88%, 5,10%, e nós conseguimos avançar e fechar uma negociação coletiva com 7% de reposição salarial em todas as faixas, ou seja, para o trabalhador que ganha o piso comercial e para aqueles que ganham acima do piso. Isso, evidentemente, que é uma marca muito grande, mas, no geral, o SECOD, desde que está estabelecida a administração e também a sede social no mesmo local, ali na BR-463, saída para Ponta Porã, próximo ao Trevo da Bandeira, muitos até questionavam, até porque a administração era na Monte Alegre, esquina com a Presidente Vargas, na área central. Mas o fluxo continua o mesmo, né, Pedro? Olha, eu acho que foi uma decisão difícil de ser tomada naquela época, porque nós tínhamos a nossa sede campestre e nós tínhamos a sede social aqui saindo para Itaporã, ali na Presidente Vargas, esquina com a Monte Alegre, como você disse. Então a gente passou por aquele período de dificuldade. 2017 veio a reforma sindical, veio a reforma trabalhista, veio a reforma previdenciária, enfim, teve uma série de avalanches que caiu ali em cima do trabalhador, e aí com a mudança de governo tivemos aí um período sem recolhimento, onde o próprio poder público federal fazia crer que os sindicatos não eram dignos de receber ou de ser mantido pela classe laboral. E como de fato muitos sindicatos assim é, como é também vários políticos, como é também em várias categorias, jornalismo, advocacia, medicina, enfim, existe a situação. E aí nós fomos obrigados à época a recuar e negociar a nossa sede aqui no centro e descer para lá, mas no final acabou sendo uma baita de uma negociação, porque hoje nós temos o nosso clube funcionando, nós temos o nosso sindicato no mesmo lugar e nós conseguimos fazer uma administração ali centralizada, onde a gente canaliza todo o trabalho e o sindicato acabou voltando a ser aquele sindicato protagonista que era até meados de 2017, 2018. O Sindicato dos Empregados do Comércio de Dourados, ele é um sindicato ativo e é um sindicato também com várias ações, vários projetos. Eu gostaria que o senhor destacasse, e aquilo que é estabelecido inicia-se no SECOD, vira tradição, como o campeonato dos comerciários, 3 categorias, tem o Sextou, bom demais, que também emplacou. Enfim, o que a gente pode falar para a categoria em termos de pensamento? O que o presidente tem delineado, tem conversado com a diretoria para apresentar? Esses são tradicionais que já falamos, que o senhor comente também. Tem outras inovações, tem carta na manga? Bom, nós temos aí
essa variedade de trabalho, né? Mas com a ida lá para o sindicato, lá para o Clube Campestre, Silva, nós tínhamos já o projeto da nossa Copa dos Comerciários, que já estava em andamento e na 18ª, 19ª edição. Com isso, lá nós implantamos também, que era só o aberto, nós implantamos também essa Copa para o Quarentinha, e agora chegamos ao Cinquentinha, e implantamos também, por força de necessidade na época, o baile do comerciário, que é o Sextou, que hoje é um sucesso. E com isso nós fomos evoluindo e fomos melhorando. Hoje a nossa sede, ela tem o nosso clube, tem o salão de festa, tem os 2 campos de futebol, os campos de futebol todos já com alambrado, né? A entrada para o salão de festa já também com onde tem lá uma passarela toda coberta, não tem mais problema de você chegar e sofrer qualquer tipo de problema, estando chovendo ou fazendo sol. Que bacana. Nós temos lá uma série de outras estruturas que nós colocamos, né? E agora nós estamos fazendo também para manter o nosso... Nós trouxemos a energia solar também, né? Que veio diminuir bastante o custo. E agora nós estamos, na semana que vem, começando com um projeto de irrigação nos campos, que é uma irrigação moderna, é uma irrigação que ela é feita pela terra, né? E com equipamentos de última geração, que vai trazer mais segurança para o nosso campo, para poder não ter tanto problema com o gramado. Isso quer dizer que o campo, ele é natural, não é totalmente artificial, né? Não, nós temos a parte da área ali do goleiro, né? Onde nós colocamos a grama artificial, a grama sintética, né? Uhum. Mas o restante são grama normal, e nós tivemos aí discutindo esse projeto com o senhor Ivo, que é a pessoa que é pioneira nesse trabalho aqui em Dourados e vai implantar. Esse trabalho já foi feito em um campo, se não me engano, aqui em Vila São Pedro. Também na arena aqui do Edilson, ele está fazendo um campo de futebol também com essa irrigação, e com esses mesmos tipos de produto, e nós vamos estar com isso aí agora no mês de novembro também implantado lá. Mas o carro-chefe do sindicato, na verdade, é a negociação, é a representação trabalhista, e é a forma de fazer com que os comerciários eles tenham uma vida um pouco mais tranquila, um pouco menos sofrida, né? Por isso as negociações com a classe patronal, e também o apoio que nós temos aí do projeto que tem no Congresso, que é o fim da jornada 6x1, que infelizmente está lá adormecido, já passou por algumas comissões, mas está ainda adormecido, e grande parte dos políticos, e infelizmente os políticos, inclusive aqui do nosso estado, não são raros os que demonstram o interesse em tocar para frente, em fazer com que esse projeto ande e com que acabe dando oportunidade não só para a classe trabalhadora no comércio, mas para toda a categoria de trabalhadores, né, que tem aí uma jornada muito grande, né? O trabalho 6x1 é muito difícil, e que a gente poderia ter incluído aí uma jornada 5x2 para o trabalhador do comércio, para o trabalhador da construção civil, para o trabalhador do setor de alimentação, enfim, para o trabalhador que faz esse o dia a dia, e inclusive o servidor público, que muitos deles ainda trabalham em alguns setores aí, o 6x1. Verdade. Pedro Lima, a sociedade, até pouco tempo, eu não sei qual é a realidade de momento, mas olhava para o sindicalista de forma atravessada, né? Tinha aquele preconceito, aquela situação. Como é que está essa realidade no momento, Pedro? Isso é bom que se diga, Silva, que a culpa dessa situação, ela é um pouco do trabalhador. Também a gente tem que fazer meia-culpa, porque às vezes o sindicato não consegue chegar em toda a sua base, mas tem também aquelas pessoas que fazem o trabalho antissindical e que às vezes começam a colocar o trabalhador contra a entidade sindical, ou começa a fazer com que o trabalhador se desinteresse por isso, né? Então a gente tem aí muitas pessoas profissionais liberais que às vezes pensam dessa forma e acaba jogando, fazendo uma mentira dita várias vezes, acaba quase se tornando verdade. E aí acaba jogando o trabalhador. Mas tem mudado, Pedro, vocês têm conseguido? Mas nos últimos tempos a gente tem conseguido sim, tem modificado. Vivido em harmonia. Pra você ter uma ideia, hoje o setor patronal é o setor de contabilidade, todos os setores que envolvem o trabalho no dia a dia, fazendo o trabalho empregado e empregador, eles sabem, eles têm consciência
de que o sindicato laboral e o sindicato patronal são peças importantes e que trazem benefício para as duas categorias. Que bom. O trabalhador, quando você consegue negociar melhores condições de trabalho, quando você consegue negociar melhores salários, quando você consegue inserir ele em uma situação melhor. E o empregador, quando ele negocia uma convenção e ele tem aí uma segurança jurídica para poder estar fazendo o seu trabalho. Em especial o comércio que trabalha em jornadas diferentes, né? Em datas promocionais, como o final de ano, como a época do Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, datas em que se comemora e que exige um trabalho em jornadas diferentes, exige que o trabalhador possa estar se dispondo para fazer alguma jornada extra, para que ele ganhe e para que o patrão também ganhe. Pedro Lima, o Sindicato dos Comerciários em Dourados é um dos mais equilibrados, enxutos, qualificados, abertos, com uma estrutura muito positiva, uma das melhores no estado e também no Centro-Oeste. Como é que se faz? O que tem que ser feito? O que você faz para se manter tanto tempo, né, à frente de um órgão como esse? Bom, primeiro eu trabalho com seriedade. Trabalho com honestidade, é a transparência no trabalho que faz com que isso aconteça, né? O trabalho do sindicalista hoje, principalmente na iniciativa privada, onde você tem uma dificuldade muito grande, primeiro de manter o associado por muito tempo. Sobrevivência. E segundo, de a rotatividade de mão de obra que é muito grande no comércio. Às vezes você associa um trabalhador aqui hoje, quando você vai entregar a carteira de associado dele, ele já não está mais naquela empresa. Então isso acontece muito. Mas a gente tem feito esse trabalho e aonde a gente vai, a gente leva tenta fazer essa conscientização para o trabalhador para que ele possa se manter informado do que está acontecendo e que ele possa acreditar que o sindicato está realmente fazendo um trabalho que vem de encontro com a classe trabalhadora, mesmo que seja um trabalho pequeno, mesmo que seja ganhos pequenos, mas que seja um ganho substancial que faça com que o trabalhador acredite no sindicalista, primeiro do sindicalista, aquele que representa na sua categoria, e depois acredite na entidade como um todo. Pedro Lima, vamos lá para a questão da convenção coletiva. A gente sabe que essa é uma discussão que ela é longa, é desgastante, mas nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, exatamente no dia do comerciário, foi selado este acordo, né? E foi longo esse período de negociação. Qual é a principal conquista para os comerciários no teu entendimento, né, pelo que você trabalhou juntamente com a sua equipe e neste acordo coletivo? Bom, para a categoria em geral, nós tivemos aí esse índice de reajuste de 7%, que foi um índice dentro daquilo que a gente esperava, talvez alcançamos até um pouco mais do que o objetivo. Nós tivemos também alguns avanços na convenção coletiva, como, por exemplo, nós temos aí, mesmo que de forma facultativa, uma cláusula na convenção coletiva que fala sobre ticket de alimentação. Nós temos aqui em Dourados várias empresas que são empresas de fora e que têm suas filiais aqui, e os empregados recebem esse ticket de alimentação. E nós conseguimos, ao longo desses 3 anos, de 2023, quando implantamos a primeira vez, com o valor de R$10, subimos para 15, hoje para 20, ou seja, hoje o trabalhador em várias empresas que recebem isso aí, que tem que fazer aquilo que está na convenção, ele deixou de receber um valor de R$120 há 2 anos atrás, para estar recebendo hoje na casa de R$480 a R$500. Então isso é um avanço significativo para esse segmento desses trabalhadores que estão nessas empresas. Então esses são os 2 pontos que eu destaco como substancial. E pedir mesmo ao comerciário, que vá, que conheça a sua entidade, que não se deixe levar por, às vezes, intuição de alguns empregadores ou de algumas pessoas que de forma ou de outra prestam serviço para as empresas e que tenta jogar o trabalhador contra o sindicato. Isso quer dizer no sentido de fazer a manutenção da entidade. A manutenção do sindicato ele é através da mensalidade social daquele que é associado e através da contribuição assistencial colocada na convenção coletiva para o trabalhador que não é associado, mas que é beneficiado, porque o sindicato ele é uma unicidade sindical. O que nós negociamos em convenção coletiva, ele vale tanto para o trabalhador associado quanto para o não associado. O associado ele tem uma vantagem a mais que ele
paga a mensalidade, paga além da contribuição, paga um valor a mais, mas ele pode participar de toda a vida do sindicato, pode votar, pode ser votado. Vendo que a diretoria não está fazendo um trabalho, ele pode ir lá montar sua chapa e tirar essa diretoria. E o não associado, quando ele vai fazer a contribuição assistencial, caro comerciário, e que algumas pessoas fazendo um trabalho antissindical, vem dizer que você não deve recolher, você deve sim, porque simplesmente você está devolvendo um pouco daquilo que o sindicato negociou em forma de reajuste, que vai valer para 12 meses, mais o 13º, e você vai contribuir 2 vezes no ano por conta disso. Para você ter uma ideia, é um ganho substancial que você vai ter durante o ano, que o empregador não teria obrigação de fazer esse repasse caso não tivesse a negociação. Então é importante que o trabalhador se conscientize disso e que quando ele vai fazer aquela carta de oposição, que ele lembre que às vezes, sabe, ele está fazendo oposição aqui, mas tem 10 colegas dele que não fazem porque sabe que o sindicato sobrevive através dessa contribuição e através da mensalidade do associado. Então esse é o apelo que eu faço para a classe trabalhadora, para que primeiro conheça o trabalho do sindicato. Quase todos conhecem, ou aqueles que não conhecem, e procurem, antes de fazer, procurem o sindicato e procurem tirar as dúvidas com relação ao trabalho e o trabalho sério que o sindicato tem feito, desenvolvido em prol da categoria. Pedro Lima, com relação ainda à database, né, a convenção coletiva que foi assinada nesta quinta-feira, durante esse processo, as discussões que acontecem agora, 2025, 2028, fala pra gente aí, quais foram os pontos debatidos aí entre o sindicato e o setor patronal durante esse processo? Bom, nós debatemos o índice de reposição salarial, a forma de pagamento pelo trabalho em jornadas extraordinárias na época natalina e quando o empregador precisa elastecer sua jornada, em alguns domingos que se trabalha, porque normalmente o que está na lei é que o trabalho em domingo é simplesmente o trabalho no domingo por descanso. Nós negociamos, para você ter uma ideia, o trabalhador trabalha em um domingo no comércio em geral, ele recebe o equivalente a 7% do piso, mais o dia normal e mais a folga, exceto os empregados em supermercado, que a legislação é específica, mas para esses também eles têm o benefício que eles poderiam trabalhar uma jornada de até 8 horas, e a gente negocia para eles uma jornada de no máximo 6 horas no domingo e mais a folga compensatória que é durante a semana. Por isso a necessidade de terminar com essa jornada 6x1 e que os nossos congressistas analisem, que os nossos congressistas botem a mão na consciência, aqueles que trabalham normalmente 4x3 ou às vezes até 3x4, que comecem a pensar nessa situação. Tá certo. Pedro Lima, presidente do SECOD, e de que maneira o sindicato pretende acompanhar o cumprimento das cláusulas da convenção coletiva ao longo desses meses 2025, 2026? Bom, nós temos feito um trabalho... Ao longo desse ano, né? Ao longo desse ano, foi o término desse ano até outubro do ano que vem. Nós temos feito um trabalho aí junto com a diretoria de sempre que há trabalho, como por exemplo agora no mês de dezembro, trabalho em jornadas diferenciadas, trabalho de domingo e feriado, de a gente fazer essa visita, não é uma fiscalização, é a visita e fazer o cumprimento da convenção. E aquelas empresas que eventualmente estiverem trabalhando com o empregado às margens, que não foi feito o trâmite legal, que não foi feito um contrato para se pagar por esses dias ou para garantir o direito desses dias, o sindicato tem procurado orientar essas empresas ou notificar para que eles façam, e não fazendo, a gente entra com ação de cumprimento. Mas pedindo também ao comerciário, aquele que eventualmente estiver nessa situação, que procure o sindicato, que ligue para o sindicato, porque a gente vai averiguar todas as situações e vai estar sempre presente junto ao trabalhador. Qual é a vantagem de ser sindicalizado? É a vantagem de você poder estar... Além dessa que o senhor falou, o que o sindicato oferece em termos... A gente sabe lá que tem um lazer, tem piscina, tem, enfim. Muito boa pergunta. O sindicalizado, aquele que além da contribuição paga a sua mensalidade, ele pode usufruir de todos os nossos benefícios que nós temos lá no clube, que são as piscinas, os campos de futebol, nosso quiosque, nosso bar, o nosso salão de festa, juntamente com a família. Então, o associado ele paga a sua mensalidade e os seus dependentes já estão, por consequência, inseridos nisso aí. Então, é você que não é associado, é você
participar lá. E o não associado, infelizmente, quando vai lá junto com a família ou com algumas pessoas, ele tem que pagar porque a gente tem custo com tudo isso. Então essa é a vantagem de você se associar. Além do associado poder participar da vida ativa, requerer documentos sempre que necessário ou sempre que achar necessário junto à diretoria, e a diretoria tem que informar. E a diretoria informa isso. Eu tenho o maior prazer quando alguém vai lá solicitar informação com relação à vida do sindicato, dia a dia, os gastos, aonde está sendo investido o dinheiro, cada centavo do trabalhador que contribui com o sindicato. Quer dizer, cada acordo coletivo que acontece no seu entendimento, sem dúvida nenhuma, é um avanço, é um ganho para a categoria. Sim, sempre a gente tem que ter trabalhado para isso, né? A gente tem procurado fazer essa situação e é um ganho para as duas partes. Nunca uma parte ganha e outra sai perdendo, sabe? É um ganho e é uma segurança para as duas partes. Pedro Lima, presidente do SECOD, qual a importância da união e da mobilização da categoria para manter conquistas e buscar novos direitos? É um desafio a cada dia que a gente procura, né? A começar o 6x1. Começar o 6x1, fim do 6x1, né? A gente ter aí uma união mais forte, mais frequente, uma participação nas assembleias, uma participação nas discussões do sindicato, para que a gente possa a cada dia estar diminuindo mais ou tentando fazer com que a jornada seja menor. Uma andorinha não faz verão, mas unidos nós somos muito mais fortes. E Dourados cresceu, né, Pedro? E por último, quero aqui parabenizar a classe trabalhadora do comércio de Dourados, todos os comerciários de Dourados, de Mato Grosso do Sul e do Brasil, por esse dia 30 de outubro, que é hoje, o dia que nós brindamos os trabalhadores de Dourados com a negociação e com a assinatura da convenção coletiva, mas também é um dia de luta, um dia, Silva, que foi conseguido e que foi conquistado e que tornou um marco na categoria, justamente em função de vários comerciários no início dos anos de 1930, 1931, onde os comerciários, que eram também chamados de caixeiros, cansados com jornadas de 12, 13, 15 horas diária, sem o seu descanso remunerado ao final de semana, se reuniram e fizeram uma grande manifestação, Brasil afora, a começar pelo Rio de Janeiro, e na época o presidente Getúlio Vargas, ele assinou um decreto tornando uma jornada diária de 8 horas e de 48 horas semanais, que depois ao longo do tempo caiu para 44, né? Mas foi um avanço nesse dia, mas com isso, com certeza, muitos comerciários perderam o emprego naquela época por se colocarem à frente de uma batalha para fazer com que as coisas começassem a caminhar. E daí começou a nascer a classe comerciária, que deixava de ser caixeiro, passou a ser comerciário, e hoje nós temos uma categoria organizada. Então, parabéns comerciário, parabéns comerciária. É um dia nosso, é um dia de muita alegria, mas um dia de muita reflexão. E eu peço a cada comerciário, cada comerciária, que busque, que estudem o porquê que aconteceu esse 30 de outubro, como aconteceu, quando aconteceu e de que forma que foi e quantas pessoas não foram, inclusive, sucumbidas com relação a esse trabalho tão bonito que foi buscar a melhoria da nossa classe comerciária. Legal. E aí nasceu a CLT? Não, a CLT ela nasceu em 43, né? CLT, já bem na frente. Né? Antes da CLT já nasceu já essa condição de melhoria do trabalho, porque foi uma preparação na época desse governo, onde nasceu depois a legislação que rege... Veio aprimorando, Pedro. Isso, que rege, que ela é tão antiga, muitos falam que é tão antiga, mas é tão atual que hoje se aplica para muitos casos, né? Apesar de ter algumas alterações, ela para nós ainda tem artigos que são tão atuais como se fosse aquela década, aquele ano onde nasceu a CLT. Quero agradecer mais uma vez a sua presença e faça uso. É sempre importante a sua manifestação, a sua presença, o seu apoio e a sua mensagem para o público em geral, especialmente voltado para o público comerciário. Desejar aí um ótimo 30 de outubro a cada comerciário, a cada família de comerciário. Dizer que nós estamos chegando ao final do ano, né? Mas é um final de ano onde o trabalhador trabalha um pouco mais e ele tem aí um retorno maior. E colocar o sindicato sempre à disposição, quer seja para passar orientação, quer seja para receber denúncia, quer seja para a gente trocar ideia. O sindicato está lá sempre à disposição para estar interagindo com toda a classe.